podcasts é uma coisa nova, mas que todo mundo já está usando, que todo mundo está se inserindo nisso. E o podcast é uma coisa legal porque ele se diferencia do vídeo, né? Uma vez era muito vídeo do YouTube, mas o vídeo tu tem que estar prestando atenção ali, olhando para o vídeo. E o podcast você pode simplesmente ligar, trabalhando, fazendo qualquer coisa, lavando a louça que seja, e tu tá ouvindo o podcast. É uma coisa muito legal para você aprender, né? E hoje, se vocês procurarem, tem podcast sobre um monte de coisas, sobre qualquer conteúdo. Tem podcast de humor, de conteúdo que você queira aprender, dos mais variadas coisas. Então, é uma coisa assim que, para quem tinha o costume de ouvir rádio, hoje o podcast é uma coisa interessantíssima para substituir o rádio quando você pensa em aprendizado. E produzir um podcast, claro que é um desafio, mas é uma coisa assim de superar, né? De superação, é muito interessante. Eu já fiz o meu primeiro aí com a Lilian, eu e a Prof. Lilian produzimos aí, no início do ano, lá em fevereiro, né, Prof. Lilian? Aí depois, agora com a pandemia, enfim, quando eu comecei a ver as outras coisas aí, eu produzi um podcast com poema, né? Analisando um poema. Então, assim, ó, é uma coisa interessantíssima. E os alunos, gente, não podem estar de fora dessas coisas, digamos assim, eu saí da escola ontem, mas eu não sei o que é um podcast. Não tem como, né? Porque hoje o que mais nós precisamos é se virar, saber se virar. Ou seja, resolver todos os problemas que nos surgem da melhor forma possível. E aí, nesse se virar, gente, se eu tenho que trabalhar, né, que hoje nós temos o problema do ensino médio ter que trabalhar, eu posso estudar. Então, se eu estiver ouvindo um podcast lá, eu tenho um tempinho para ouvir o podcast, estou fazendo outra coisa e estou ouvindo, estou estudando, gente, né? Estou aprendendo, e aí, para estudar para Enem, para qualquer coisa, né? O podcast é bem interessante. Então, hoje nós vamos aprender aí a usar um pouquinho, né, dessa ferramenta aí do podcast para vocês produzirem o trabalho de vocês. Então, a primeira coisa que foi postado lá foi justamente para vocês. Eu não compartilhei. Vou mostrar minha tela aqui. Foi para vocês lerem sobre o tema, pesquisarem sobre o tema. Eu vou mostrar aqui para vocês como produzir, né, o podcast. Vamos para acelerar um pouquinho. Aqui tem os 8 passos práticos para a produção do podcast. Então, escolha um tema. Gente, o tema, claro que fica aí a definição para vocês. Defina os participantes. Gente, como eu falei para vocês, no começo do ano, eu e a Prof. Lilian fizemos um podcast. Por quê? Eu fazia as perguntas e a Prof. Lilian respondia. É possível? É possível. Tá? Então, o podcast, a gente define se ele vai ser em forma de entrevista, se ele vai ser uma pessoa só falando, tá? Isso é uma coisa que vocês definem. Prof, mas como que eu vou fazer com o meu colega? Simples, o teu colega grava de casa e você grava da tua casa, depois junta, porque a gente edita um podcast, né? Então, é uma coisa bem simples. Planeje o conteúdo que será abordado. Gente, vocês têm que imaginar que o podcast não tem imagem, tá? Eu não consigo ver a pessoa. Então, ele tem que ser falado de uma forma clara e objetiva. Porque quando eu tô falando, vocês veem que eu tô movimentando as mãos, e vocês conseguem estar me vendo e entendendo o que eu tô falando. Mas agora, quando vocês estão ouvindo somente a minha voz, eu tenho que falar essas expressões gestuais que eu faço, eu tenho que falar. A pessoa tem que ouvir tudo claramente,
Depois diz, prepare-se vocalmente, separe o equipamento para gravar. Gente, o equipamento para gravar, eu vou mostrar para vocês o Anchor, tá? Depois edite seu podcast, publique e divulgue. Mas, se vocês não quiserem utilizar o Anchor, não tem problema, tá? Vocês podem simplesmente utilizar o gravador normal do teu celular, que é bem fácil, tá? O Anchor eu vou mostrar para vocês porque ele facilita para você colocar música, para você colocar um monte de coisa. Então, no Anchor, gente, deixa eu achar a Fran aqui, minha nossa, cadê a Fran? Eu mandei aqui já um podcast para a Prof. Fran. Cadê você, Fran? Para vocês verem como... Ó, quando a gente manda o podcast, ele vem lá com a imagem que você colocou, aqui tem o título, e aqui o link para que você possa escutar. Então, nós vamos escutar um pouquinho desse podcast, foi feito com o Anchor, e ele ficou muito interessante. Eu não posso passar para vocês, gente, porque esse podcast é de uma pessoa de Xanxerê, de um aluno de Xanxerê, tá? E não é uma coisa para eu estar divulgando, tá? É uma coisa que é para mim apenas, tá? Olá, meu nome é Matias Cirino Basso. Sim. Estamos na Semana Farroupilha, não é nada mais justo. A cultura gaúcha abrange vários aspectos: comidas, danças, músicas, e hoje falaremos sobre a vestimenta gaúcha. Os primeiros trajes gaúchos tinham traço europeu de nossos colonizadores. Para os homens, fardas e ponchos, e para as mulheres, um vestido longo feito de algodão. A partir de 1730, a identidade da indumentária gaúcha começou a se formar. As classes sociais eram bem definidas pelas vestimentas. Os estancieiros, por exemplo, vestiam-se como os europeus, mas nessa época já passaram a usar botas de garrão, o famoso lenço no pescoço, além do pala indígena, tira de pano na cabeça e chapéu. As mulheres usavam botas com meias acompanhadas de vestidos longos, feitos de seda ou veludo, com chale por cima e leque. Já os peões usavam roupas que protegiam o corpo e facilitavam suas atividades com gado e a cavalo. Eles utilizavam o xeripá acompanhado de pala. Havia um cinturão chamado de guaiaca, compartimentos para carregar moedas, fumo, dinheiro e armas como pistola, adaga e facão. Na mão, portavam lanças. Às vezes, utilizavam uma camisa feita de algodão e cadarços nos punhos, de mangas largas e gola grande. Já a mulher rural usava uma saia comprida e rodada em tons escuros e blusa clara. Pessoal, assim, só um pouquinho para vocês ouvirem um podcast, né? Como vocês podem perceber, ele tem música, tá? Ele tem aí umas paradas, né? Então, cada vez que ele vai, ele fala o título e ele para um pouquinho, né? Ele fala vestimenta, Semana Farroupilha, vestimenta gaúcha. No início também é importante que ele se apresenta, ele diz, olá, eu sou Matias, nem me lembro o sobrenome, e ele diz que já que estamos na Semana Farroupilha, vamos falar um pouquinho de... E aí ele para, tá? Então, isso é uma coisa importante também, porque você não pode simplesmente pegar um papel e ler do começo a fim, blá, 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 certo? Tu tem que falar, realmente falar pausadamente, bonito, na hora de você gravar. Gente, então aqui está a minha tela. Eu quero mostrar para vocês justamente o aplicativo. Esse aplicativo Anchor, a gente baixa ele no Play Store, né? E é bem tranquilo, assim, tá? Para utilizar. Aqui ele tem um maisinho, então quando você clica no mais, ele já vai pedir aí para gravar, tá?
Para gravar, eu só clico em gravar, vou gravar o que eu quiser. Quando eu parar, eu tenho aqui adicionar música, então eu posso adicionar a música que eu quiser, já vem no celular algumas, ou eu posso importar do meu celular, né, uma música que eu queira. Depois de eu adicionar a música, ele vai pedir para eu salvar, tá? Eu posso antes visualizar esse áudio, então eu clico aqui para ver como é que ele ficou, ou eu posso, se eu não gostei, eu vou desfazer o meu áudio, vou excluir ele e gravar de novo, certo? Se eu não quiser gravar aqui, enfim, eu posso importar ele de um outro lugar, tá? Então, eu importo aqui, dentro do meu celular, tá? Eu importo ele e depois eu só coloco ele aqui dentro do Anchor. Qual que é a diferença do Anchor? É justamente porque quando eu gravo, ó, já estou gravando aqui minha voz, quando eu gravo e eu salvo, eu posso distribuir isso e ver qual foi a visualização, qual foi o alcance, né, desse meu podcast. Então, vou salvar aqui, não vou adicionar música nem nada, só para vocês verem. Aqui ele vai pedir para você colocar aqui o nome do que você quer, tá? Eu vou colocar aqui Mel Teste. E ele já vai salvando. Ele vai pedir uma... Ah, o meu já salvou direto porque eu já tenho, né? Ah, droga. Eu vou colocar aqui para editar, tá? Então, aqui, eu posso editar o áudio, adicionar uma música de fundo, excluir, enfim, renomear. Eu vou renomear aqui, tá? Então, eu posso colocar uma legenda, enfim, nem sei o que eu vou colocar. Eu tenho um episódio, tá? Então, os episódios, a primeira vez ele vai te pedir para criar episódios. Por exemplo, eu tenho aqui um episódio que se chama Semana da... Não, tem um outro. Tem o Língua e Linguagem, que foi com a prof. Lilian, e eu tenho o episódio aqui, Ouvir, Refletir e Aprender, que é justamente os episódios que eu coloco apenas poemas, tá? Eu vou excluir isso daqui, porque as pessoas podem achar, tá, gente? Não é possível. Depois eu excluo. Então, quando você grava lá, né? Eu vou pegar um que já tá gravado aqui. Eu vou pegar um que tá gravado, justamente para compartilhar. Então, quando eu compartilho esse meu podcast, ele fica, gente, como que a gente pode dizer para vocês? Ele fica como se fosse um YouTube, sabe? Quando você vai para o YouTube, você pesquisa vídeos. Os episódios aí de podcasts, você pode encontrar eles apenas pesquisando, tá? Então, eu quero encontrar aí podcasts de humor, eu vou lá e pesquiso podcast de humor. Então, vou aqui descobrir para vocês alguns. Ó, aqui eu encontro os podcasts, né? Vou procurando aí do que eu quero. Então, se eu procurar o meu podcast, digamos aqui, vocês escrevem lá, ouvir, refletir e aprender, vocês vão achar o meu podcast, tá? É por isso que a prof colocou lá o Anchor para vocês. Se vocês apenas fizerem uma gravação do celular e mandar, ou gravar lá no WhatsApp e mandar, ele não vai ser um podcast, tá? Ele não vai estar publicado como podcast, certo? Então, eu vou pegar aí um podcast meu. É bem esse daqui. Aqui ele já tá para editar. E aqui ele tá para publicar, ó. Vou publicar. Não quero esse. Nossa, ele vai publicar os 3, mas tudo bem. Quando eu venho aqui em publicar, ele vai me pedir um título, tá?
Então, o título eu vou colocar aqui, semana... Nossa Senhora. Eu não vou publicar isso. Cultura nordestina. E daí aqui, ele já me pediu para colocar no Língua e Linguagem, que foi o primeiro que eu coloquei, tá? Mas eu não quero no Língua e Linguagem. Então, eu vou deixar fora, tá? Do Língua e Linguagem e vou colocar publicar agora, certo? Quando eu colocar publicar agora, eu não vou publicar, porque senão as pessoas vão achar. E daí vai ficar feio, né? Ele vai ficar salvo aqui. Por exemplo, esse meu... Voltei. Os meus podcasts, ó. Seu podcast. Os meus podcasts, eles estão aqui, ó. Esse Língua e Linguagem que eu fiz com a Prof. Lilian, ele tem 26 reproduções, tá? Um público estimado de 6 pessoas, ou seja, 6 pessoas ouviram várias vezes, certo? Aqui eu tenho o poema de 7 faces, ó. Esse poema de 7 faces, ele já está publicado. Quando você publica, tu pode adicionar foto, tudo mais, tá? Esse poema de 7 faces, eu vou compartilhar com vocês. Então, compartilhar, eu vou colocar pelo WhatsApp, tá? WhatsApp. Eu vou publicar agora na primeira 2. Pode ser, Andrei? Olhem lá como é que foi, tá? Sim. Se vocês quiserem publicar, só copiar o link ou, sei lá, tá? Compartilhar como vocês quiserem aqui, ó, no Twitch, vocês podem publicar no que vocês quiserem, no Face, enfim, né? Vocês publicam, certo? Gente, assim, eu sei utilizar, então eu não sei, na verdade, quais são as dúvidas de vocês. Agora, me peçam, né? Quais são as dúvidas, porque para mim é fácil. E eu não sei quem não sabe utilizar. Tem outras plataformas também, tem o Spotify, só que eu achei o Spotify um pouquinho mais difícil de utilizar, então eu prefiro utilizar o Anchor.